E na terceira colocação, Nick Walker. É o favorito de muitos aqui no Brasil, mas eu realmente não acho que Nick Walker vai ser o campeão. E aí, fãs de bodybuilding, eu sou o Roger e hoje eu tô aqui para mais um vídeo. Sim, apareci aqui no canal depois de meses e dessa vez é para fazer a minha previsão, comentar o que eu acho que vai acontecer dentro do top 10 do Mr. Olympia na categoria Open, meus amigos. Categoria Open nesse ano que está simplesmente incrível. Vamos ter excelentes competidores, muitos caras que vão estrear nesse ano também. Tem realmente um potencial gigante para fazer muito barulho e muito estrago nessa competição. E eu vou comentar aqui com vocês qual eu acho que vai ser o meu top 10. É aquela coisa, né, cara? Com certeza eu vou errar a maioria dos nomes aqui, porque fisiculturismo, cara, é difícil de você realmente fazer uma previsão assertiva, até porque, né, ninguém aqui tem bola de cristal. E bora começar então, né? Bora começar com o cara que eu acredito que vai ser o 10º colocado, que na minha opinião vai ser o William Bonac. Exatamente, William Bonac, que na realidade, cara, eu não acredito que ele tenha o shape necessário para ser 10º comparado com vários dos caras que estão nessa lista e que não vão entrar no top 10 aí, porque, cara, o Bonac ele tem alguns problemas, ele tem um problema estrutural, que ele é um cara menor, ele é estreito. Você observa que a clavícula dele é estreita, o peitoral dele é mais encurtado, ele tem um oblíquo bem alargado, os bíceps estão assimétricos, a dorsal dele está assimétrica também. Então ele tem alguns defeitos musculares, ó, você consegue ver que esse lado da dorsal é maior do que este lado aqui. Ele tem alguns defeitinhos, mas é um cara que, querendo ou não, fez história no fisiculturismo, já foi segundo colocado, e os árbitros gostam muito dele, teve um ótimo ano em 2025, a sua temporada foi excelente esse ano, então é difícil de tirar esse cara do top 10. Eu particularmente gostaria de ver outros caras tomando o lugar dele aqui na 10ª colocação, porque esse lineup tá cheio de caras que tem muito potencial, mas os árbitros são muito fãs aqui deste cara e eu acho que nesse ano ele ainda vai estar nesse top 10. Na 9ª colocação, Brandon Curry, esse que é um dos campeões do Mr. Olympia, é um dos 4 campeões que estarão competindo pelo título nesse ano, mas eu acho que dessa vez aqui o Brandon vai decair mais um pouquinho nas suas colocações, vai ficar em 9º colocado. Eu acredito que no ano passado ele ficou em 8º, se eu não estou enganado. E cara, o Brandon esse ano teve um bom ano, se eu não me engano, no Arnold Classic desse ano ele ficou na 4ª colocação. Posso estar enganado, mas eu acredito que sim. Apresentou um bom físico. O Brandon é um cara que tem já uma idade um pouco mais avançada e ele sempre teve um probleminha com as suas pernas. Suas pernas nunca foram as melhores, mas a sua parte superior é incrível, cara. Olha ele aqui competindo com o Derek, Samson, Andrew. E olha essa parte superior dele, cara. Olha os braços, olha o V-taper. Excelente, ele tá realmente com a fase do físico dele, que mesmo mais velho, ele ainda manteve uma boa massa, mas levando em consideração as pernas e a idade do Brandon, eu acho que dessa vez ele vai ficar um pouquinho para trás. Ó, como vocês podem ver aqui, ó, o quadríceps dele não salta tanto de costas, as costas dele que já foram excelentes, hoje não estão mais tão cheias, e realmente o Brandon peca um pouco nas proporções em relação a membros superiores com inferiores, né? Os inferiores estão atrás, mas ainda tem um físico excelente para entrar nesse top 10, na minha opinião humilde, ele vai ficar na 9ª colocação. É um cara que é excelente, tá? Mesmo estando mais velho e com esse probleminha das pernas, ainda continua com um físico incrível. Olha essa parte superior dele aqui, cara, é muito boa. Então, na minha opinião, Brandon fica com a 9ª colocação. Agora, em 8º, Good Vito, cara, o russo mais brasileiro desse mundo. Eu tô torcendo para que ele fique com a colocação melhor, mas eu acho que alguns outros caras vão conseguir ficar à frente dele nesse ano. Posso estar enganado, inclusive eu tô torcendo para que ele entre no top 5, top 6. Eu acho que é muito difícil, tá? Eu acho que é realmente os caras que estão ali à frente dele estão meio que solidificados. É difícil de você tirar aqueles caras porque eles já estão, né, há bastante tempo ali. A gente já tem uma noção onde eles acabam ficando em questão de colocações um contra o outro. E o Gudvito ainda vai se provar. A primeira vez dele no Olympia, sua estreia. Então eu acho que talvez ele consiga ficar na 8ª colocação ali. Muito por conta disso, dele ser um cara novato e a gente não saber como ele fica do lado desses outros caras, que eu não vou colocar ele dentro de um top 6 aí, como muitos brasileiros vêm fazendo. Apesar de que sim, eu espero que isso aconteça, tá? Eu tô torcendo pelo Gudvito. Parece ser um cara muito gente boa e é o russo brasileiro, né, cara? Então estamos torcendo aí por ele e tomara que dê bom. Na 7ª colocação, Andrew Jackson.
Jacked. Esse que, em questão de físico, de realmente o que eu gostaria de ver sendo campeão do Mr. Olympia, esse cara é o meu favorito. Porém, eu deixo ele na sétima colocação porque o Andrew Jacked não chega seco. Esse cara não consegue acertar o condicionamento, não consegue trazer um bom conjunto em questão de condicionamento e volume e acertar realmente a condição ali. Por conta disso, eu vou ter que deixar ele na sétima colocação. Eu acredito que ele ficou 2 vezes já na quinta colocação, então meio que o Andrew chegando mal, ele sempre fica ali por volta do quinto colocado, entendeu? E, cara, olha as proporções. Essa linguinha aqui tá foda, hein, Andrew? Mas, cara, o formato muscular, região do abdômen, proporção, o cara é alto pra caramba. Tem proporções excelentes, tem alguns pontinhos aqui esquisitos no corpo dele, mas cara, essa pose aqui quando ele tá realmente seco, olha a região do abdômen, olha a proporção entre pernas, a V-taper. Cara, pra mim esse cara é o meu favorito em questão de potencial genético pra ser o melhor do mundo, mas ele nunca acerta a condição. Então eu não vou colocar ele aqui em top 3, campeão. Mas se eu acho que ele tem condições pra isso, se ele chegar da forma que tem que chegar, com certeza. Pra mim ele é a melhor genética dessa competição, disparado, tá? Mas eu acho que ele vai ficar com a sétima colocação. Em sexto, Behrouz Tabani, esse cara que finalmente conseguiu entrar nos Estados Unidos e vai competir pela primeira vez no Mr. Olympia. Um iraniano, assim como o Had Chopin. Se tem uma coisa que os iranianos sabem é fazer dieta e ficar seco, mano. Então, assim, eu confio que esse cara vai chegar num físico absurdo e vai chegar na sua estreia no top 6 do Olympia. Olha, cara, olha essa condição. Olha que físico incrível, mano. Eu acho que ele tem problemas em questão de proporção. Você observa que as pernas dele, de lado, as pernas dele são boas. Mas quando você coloca de frente, comparado com outros caras ali, ele acaba ficando com o quadríceps um pouco fraco, entendeu? Mas olha a condição, olha o aspecto denso, cara. Peitoral, serrátil, tudo. E de costas ele tem um dos melhores duplo bíceps também. Olha o condicionamento desse cara, mano. O cara chega bizarro. Então, assim, eu acho que ele vai ter uma colocação e uma estreia muito boa na Olímpia. Muita gente está colocando ele até em quinto ou algo um pouco acima disso, mas eu acho que sexta colocação vai ser algo mais realista para o Berus. Talvez ele fique até melhor do que isso, mas eu acredito que ele vai ficar na sexta colocação. O cara tem um físico realmente incrível e ele chega a seco de verdade, contrário ao Andrew Jacked que eu acabei de citar, né, que para mim tem o melhor físico aí, só que não chega seco. Se ele chegasse nessa condição, bicho, o Andrew seria campeão, tá bom? Mas, como não é o caso, eu acho que o Berruz vai chegar à frente do Andrew Jacked. E na quinta colocação, Martin Fitzwater. Esse é um cara que muita gente tem falado menos dele, não tem muito levado em consideração. Por quê? Bom, primeiro que ele acabou se queimando um pouquinho naquele campeonato do ano passado, né, do Praga Pro contra o Chris Bumstead, em que muita gente falou que o Chris ganhou. O Martin tava suando pra caramba e tal, não chegou muito bem, realmente chegou retidão. Perdeu um pouquinho da credibilidade, né? Ele tinha acabado de ser quarto colocado no Mr. Olympia. Perdeu um pouquinho da credibilidade porque praticamente perdeu pro Sebum. Muita gente vai discordar ou concordar com o resultado daquele campeonato, mas a questão é que ele perdeu sim um pouco do brilho, né, cara? E nos últimos campeonatos também, no Pittsburgh, ele acabou não chegando tão bem. E o pessoal meio que esqueceu do Martin, mas eu acho que, cara, ele vai ficar numa quinta colocação dessa vez. Ele acabou perdendo pro Nick e pro Derek Lunsford no Pittsburgh, então eu acho que ele vai ficar atrás desses caras de novo, tá? Se ele acertar, talvez ele possa vencer de algum deles, mas eu acho que a probabilidade maior é dele ficar por volta do quinto colocado e na minha previsão ele vai ficar em quinto. Bom, e agora em quarto colocado, polêmica, Derek Lunsford. Isso mesmo, eu acho que o Derek vai ficar na quarta colocação. Vai cair uma colocação em comparação com o ano passado, que ele ficou em terceiro, ficou muito chateado, né? Mas eu realmente não acho que o Derek vai chegar para vencer esse ano. Posso estar enganado? É claro que eu posso estar enganado, mas eu não acho que seja o caso. Eu acho que dessa vez o Derek realmente vai cair um pouquinho ali. Porque, bom, pelo que a gente tem visto, eu não tenho me impressionado tanto com o condicionamento do Derek. Só que o Derek também é um cara que não impressiona tanto, entendeu? Em questão de condicionamento pré-show. A gente nunca fica assim abismado com a condição do Derek. Então isso pode ser um fator também. Talvez ele esteja postando fotos velhas. Bom, eu tive um probleminha aqui, a gravação parou. Mas voltando a falar sobre o Derek, eu acho que talvez o Derek possa me surpreender. Mas pelo que eu tenho visto, pelo que a gente tem visto aqui com essas imagens, cara, eu não sei se o Derek vai chegar. Olha isso aqui.
Não me parece estar tão seco assim, parece que está com um pouco de retenção ainda. O Derek nunca tem a melhor separação muscular quando você olha ele de frente, né? De costas é outra coisa, ele parece outro atleta em questão de condicionamento quando você olha o Derek de costas e de frente. É diferente, cara. Mas assim, eu acho que o Derek vai ficar na quarta colocação. Posso estar errado, mas esse é o meu palpite para esse ano. E na terceira colocação, Nick Walker. É o favorito de muitos aqui no Brasil. Para mim, nessa edição do Mr. Olympia, vai ficar na terceira colocação. E o porquê eu digo isso? Bom, todo mundo já sabe que o Nick tem problemas estruturais. A sua cintura, o seu quadril é muito largo, as suas pernas, né? O fêmur é um pouco mais encurtado, a região abdominal acaba ficando muito mais alongada por conta dessa questão estrutural. Então o Nick tem sim problemas muito graves estruturalmente. E ele consegue meio que sobrepor isso, né? Ele consegue se sair bem apesar disso, mas eu acho que mesmo ele estando bizarro de grande, apostando na condição aí mais puxada, pelo menos é o que, né, a gente tem ouvido. Cara, eu ainda não vejo o Nick Walker ganhando o Olympia ou ficando na segunda colocação. Posso estar errado? Claro, cara. Eu posso estar errado em quase todas as colocações aqui, né? Acontece. Mas eu realmente não acho que Nick Walker vai ser o campeão. Porque, cara, ele tem essa questão estrutural e pra mim isso é algo difícil de você superar. E os caras que estão à frente dele têm estruturas melhores, né, na minha opinião. E eu acredito que vão apresentar um físico que vai ser o suficiente para vencer o Nick. Inclusive nessas atualizações aqui, ele tá bizarro de gigantesco. Olha o tamanho do braço desse cara, mano. Braço, ombro, peitoral. Mas eu não tô vendo aquela pele extremamente fina. O peitoral não está tão fibrado quanto seria o ideal. Eu não sei, cara. Eu tô suspeitando que o Nick vai chegar gigante, mas não sei se ele vai chegar bom o bastante para ganhar um Mr. Olympia, tá? Essa é a minha opinião. Em segundo colocado, Samson Dauda, exatamente o campeão atual do Mr. Olympia. Eu acredito que ele não vai ganhar de novo. Acho que ele vai ficar em segundo colocado. Por quê? Bom, o Samson apresentou no guest posing passado, né? Que a gente viu até que quantas semanas atrás? Foi recente até, né? Deixa eu ver. Essa aqui acho que é uma imagem desse guest posing. Deixa eu ver se eu acho o vídeo. Mas assim, ele apareceu no guest posing muito mais seco do que a gente esperaria dele neste momento aqui da preparação. Tava faltando acho que o que? Umas 8 semanas? Ou talvez por volta disso. E, cara, o Samson tava bem seco já nesse momento da preparação, mas ele não parecia tão grande quanto a gente costuma ver o Samson. E talvez, na busca pelo condicionamento extremo, o Samson acabe perdendo um pouco daquele aspecto gigantesco de, cara, musculatura, sabe? O cara maior do palco, o cara mais impressionante em questão de volume, por conta dessa busca pelo condicionamento, que inclusive eu acho que sim, ele deve buscar o condicionamento, mas se ele não acertar, se ele chegar um pouco flat, talvez isso seja algo que vá contra o Samson Dauda, entendeu? Pode ser que eu esteja errado, sim. Inclusive, dentre esses caras que realmente têm a chance de ganhar o Mr. Olympia, por shape, o que eu quero que ganhe é o Samson, porque eu acho que ele tem o melhor shape, o melhor físico no sentido de proporções, estética. Ele tem o conjunto que é necessário para ser o campeão, entendeu? Mas essa questão do condicionamento e o balanço entre o volume e a condição vai ser algo que eu tô esperando para ver. E se ele acertar, eu acho que ele ganha sim. Mas eu não sei se ele vai acertar e por isso eu deixo ele na segunda colocação. Mas cara, esse maluco aqui tem um físico incrível, tá? Eu acho que realmente, olha aqui o vídeo melhora, né? Olha essa estética, olha as proporções. Em comparação com o Nick, como você vê que ó, a perna dele é mais alongada, a proporção do tronco e a perna é melhor, entendeu? Olha, é um físico incrível, entendeu? Pra mim, isso aqui é realmente um Mr. Olympia. Mas eu acho que tem um carinha aqui que vem com tudo pra esse Olympia e que tá com uma arma secreta, digamos assim, que não é tão secreta, mas Rad Chopin, cara. Eu acho que ele vai ser o campeão desse ano. Por quê? Bom, primeiro porque ele não competiu dessa vez, esse ano ele tá, digamos que fresh, como diriam os americanos, né? Ele tá realmente ali com os receptores
né? Acredito que ele utilizou todos os seus receptores androgênicos aí para essa preparação. O cara vem com um foco absurdo há muito tempo já, né? Desde o Olímpia passado, com o foco em vencer. E eu acho que o Ratiopan vai ganhar dessa vez. E tem um fator também, cara, que este carequinha aqui, ó, Honey Rambod, esse cara é considerado o melhor coach de todos os tempos aí do fisiculturismo e ele está exclusivamente preparando o Ratiopan. Ano passado ele preparava Chris Bumstead, Derek Lunsford, Ratiopan, mais alguns outros aí que eu não lembro, né, eu acredito. Mas dessa vez é só o Ratiopan e eu não sei não, eu acho que o carequinha não tá pra brincadeira e o Ratiopan também é um cara faca na caveira, ele não tá nem aí, ele faz o que for necessário pra ganhar. E o Had tem um físico que já se provou campeão. Foi campeão em 2022, se eu não estou enganado. Eu acho que sim. Ou foi 23? Não lembro agora. Mas o Had Chopin é incrível, entendeu? E eu acho que dessa vez ele vai vir para ganhar. Porém, como eu disse, se o Samson Dowd acertar, minha escolha é o Samson se ele acertar. Mas, como aqui eu acredito que o Had vai acertar, cara, se ele chegar com esse shape do Arnold Classic 2024, se eu não estou enganado, se ele chegar com esse físico, deixa eu tentar até achar uma foto disso aqui ou um vídeo. Cara, ele ganha, entendeu? Na minha opinião, ele vai ganhar. Olha a condição desse cara, bicho. Ele é bizarro. Ele é bizarro. Ano passado, inclusive, eu achei que ele seria o campeão, mas o Samson acabou levando. O Radson tem um probleminha que ele não é tão seco de costas quanto ele é de frente. Mas esse físico aqui dele, cara, tudo bem que tá com filtro e tal, mas olha essa condição. Olha isso aqui, mano. Se ele entregar isso aqui, pra mim o Had vai ser o campeão do Mr. Olympia 2025 e esse foi o meu top 10, essa foi a minha previsão. Quero saber a opinião de vocês. Comentem aí o porquê vocês concordam, porquê vocês discordam da minha opinião e qual é o top 10 de vocês. Eu honestamente espero que o Samson seja o campeão em quesito de físico. Deixa eu explicar para vocês basicamente a minha mentalidade aqui. Quem eu tô torcendo nesse Mr. Olympia aí da Open para ser o campeão? Em questão de história, em questão de superação, de reviravolta, de realmente história de filme, Nick Walker. O Nick Walker seria o campeão mais, digamos que emocionante, seria a história mais legal de ser contada, porque todos esses caras aqui do top 4 já foram campeões, né? Então assim, todos eles já têm o seu Sandal ali. Agora o Nick Walker é um cara que é especial no sentido de história, de superação. Ele, para quem não sabe, ele sofreu eu não vou falar a palavra, mas ele passou por momentos complicados durante a sua infância, entendeu? Teve uma infância extremamente conturbada, teve problemas em relação à autoestima, problemas em relação a diversas coisas. Ele superou muitos obstáculos durante a sua vida, sua carreira. E ele é um cara que é legal de assistir, é legal de ver e acompanhar o que o Nick Walker faz nas suas mídias sociais. E eu acredito que seria muito louco ver esse cara sendo campeão do Mr. Olympia. Porém, em questão de físico, o que eu acho que deveria ser o campeão é esse aqui, entendeu? Agora, o que eu acho que vai acontecer na realidade é o Had Chopin, entendeu? Então, assim, eu tenho várias perspectivas para analisar o Mr. Olympia. O que eu acho que vai acontecer? Had campeão. O que eu gostaria que acontecesse no quesito de puramente falando de físico, Samson campeão. E agora o que eu gostaria de ver, digamos que a história mais legal de ser vista, a história de superação mais interessante, Nick Walker com certeza. Mas tá aí a minha opinião. Espero que vocês tenham entendido. Não sei se ficou meio confuso o que eu quis dizer aqui, mas é esse o vídeo, cara. Comenta a sua opinião aí embaixo e até o próximo vídeo.